Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, pessoal? Nós vamos dar continuidade ao verbo. Tem algumas classes morfológicas, tem algumas classes gramaticais que eu vou falar sobre elas, porque nós precisamos delas para nós entendermos bem a parte sintática. Eu sei que muitas vezes a pessoa almeja em já saber o que é um sujeito, que é um predicado, que é uma adjunta de verbial, adjunta de nominal, mas sem saber o básico daquelas classes gramaticais não dá certo. Por isso que nós estamos indo aí com classes gramaticais que eu julgo ser mais importante. E na sua prova, muitas vezes, pergunta qual é o tempo verbal, o modo verbal daquele verbo. Então, nós vamos perceber como é feita essas conjugações e que existe um padrão. Por exemplo, os verbos regulares são os verbos que não há mudança no seu radical, né? E nem nas terminações, em especial nas terminações, o que torna para nós um padrão para ser seguido. Por exemplo, o verbo falar. Eu falo, tu falas, ele fala. Nós falamos, vós falais, eles falam. Percebam bem que sempre vai ser, se for um verbo regular, que sempre vai ser, a conjugação vai ser assim. Não vai mudar, né? E em especial, que o radical também não vai mudar. Mas presta atenção, nós temos aqui o verbo, por exemplo, irregular. Os verbos irregulares, eles podem ter uma mudança ou no seu radical ou nas suas terminações que não seguem o padrão, né? Ou no radical, ou no radical, ou nas terminações que não seguem igual é o padrão dos regulares. Aí nós vamos trazer depois vídeos pequenos de dicas de verbos que caem mais no concurso e que tem essas terminações diferentes. Mas por que o verbo ouvir é um verbo irregular? Porque, olha bem, não é eu ouvo no presente indicativo, é eu ouço. Perceba bem que o verbo, o radical, ele tá diferente de todos os outros, olha. Há uma mudança sutil no radical. Olha só, o radical mudou. Então, ele é um verbo irregular porque houve aí alteração no seu radical. Ok? Aí nós temos os verbos defectivos. Os verbos defectivos são aqueles que não têm todas as conjugações. Por exemplo, o verbo abolir. Ele seria no presente do indicativo, eu abolo. Existe isso, pessoal? Não, né? Não existe o abolo. Então, tem alguns verbos, se você não sabe, fique sabendo agora, que não tem conjugação em algumas pessoas. Na primeira pessoa, no caso aqui, na primeira pessoa do plural, ele não é conjugado. Ele é conjugado no tu aboles, ele abole, nós abolimos, vós abolis, eles abolem. Mas na primeira pessoa, ele não existe, por isso que ele é defectivo. Ele não é que ele tem uma mudança no radical, nada disso. Ele não existe naquela conjugação, naquela pessoa, ok? Existe um outro verbo, por exemplo, reaver, né? Também não tem o reaver. Ele não vai existir na primeira pessoa, não vai ter a segunda pessoa, não vai ter a terceira pessoa do plural e nem na terceira do plural. Para você conjugar o verbo reaver no presente do indicativo, é só nós reavemos ou vós reaveis. Só esses dois, não existe as outras conjugações nas outras pessoas. Olha aí, ele se chama então, como que se chama esse verbo? Defectivo. Aí pergunta assim, em todas as opções tem um verbo defectivo, aí você já sabe que o verbo abolir e o verbo reaver é um verbo defectivo. Aí nós temos os verbos abundantes que estão relacionados ao particípio, né?
ao particípio. O particípio ele pode ter o regular, que é o que tem o ado e o ido. Esses são os regulares. E nós temos os outros, né? Que tem aí as suas terminações diferenciadas, né? Então, por exemplo, nós temos o verbo aceitar, aceitado, aceito, fritado, frito, limpado, limpo. Então, quando que um verbo é abundante? Quando ele tem duas formas. E isso geralmente acontece no particípio, tá? No particípio, ok? Particípio, ok? Aí, nós temos, no particípio, nós temos aí alguns exemplos. Aí que tá, quando nós vamos usar o particípio regular e quando nós vamos usar o particípio irregular. Bom, presta atenção numa regra. Nós temos a regra aqui. Quando o particípio for regular, quer dizer, ado, ido, você vai usar o haver ou ter. Agora, se for um particípio regular, vai ser o ser ou estar. Aí vem a pergunta. Por exemplo, a palavra a folha está imprimida ou a folha está impressa? Bora lá, pessoal. A folha está imprimida ou a folha está impressa? Hein? Olha lá, nós temos lá de novo, novamente. Olha, por verbo ado e ido, nós vamos usar com os auxiliares ter e haver, ok? O ter e haver. Agora, para os particípios, nós vamos usar o ser e o estar, ok? O ser e o estar. Agora vamos lá, pergunta. A folha. Alguém te pergunta, e aí, você imprimiu? Não. A folha está impressa ou a folha está imprimida? E aí nós vamos ter o que, pessoal? A folha está o que? Impressa. Por quê? Nós vamos perceber que quando o verbo ele é irregular, quer dizer, não termina em ado, ido, o verbo irregular que não termina em ado, ido, ele vai usar o ser e estar, né? Aí nós vamos voltar lá novamente. Aí, por exemplo, o copo está cheio ou o copo está enchido? O copo está cheio ou o copo está enchido? O copo vai ser o que, pessoal? Estar. Por quê? O verbo estar, ele vai ser usado aqui, ó. Verbo estar. Olha, estar e ser. Vai ser com esses aqui. Esses daqui tira print, hein? Vai ser com ter e haver. Tá bom? Então, por exemplo, eu havia fritado os peixes. O prefeito havia isentado o imposto. O imposto foi, porque o foi é uma conjugação do verbo ser, isento, né? Então, eu havia enxugado a garagem. Eu havia enxugado. O banheiro foi enxuto. Então, vamos lá. Ado, ido, vocês gravem, pessoal. Ado, ido, verbo ter, haver. O verbo estar e ser vai ser com particípio irregular, tá? Ele foi... ele sempre vai, né, estar nessas duas posições, né? Ou ter e haver usado com o verbo ado, ido, ou com
o verbo estar usado com os verbos irregulares, né? O aduído é o verbo o aduído é o verbo regular e os outros são os verbos irregulares. Então, por exemplo, eu tinha limpado o quarto, né? Eu tinha limpado o quarto aqui embaixo, olha. O quarto foi limpo. Então, nós temos aí, olha, aqui, ó, com relação ao limpar, olha, eu havia limpado o quarto foi limpo. Então, percebam bem que essa é uma informação muito interessante. Então, nós ficamos por aí. Eu tenho, por exemplo, aceitado os exemplos do mestre, eu tenho aceitado os exemplos do mestre, ele foi morto, eu sou aceito e não aceitado na sociedade, eu sou aceito, ele tem matado a cacetadas, seus inimigos, eu havia salvado o colega, eu não havia salvo o colega do buraco, né? Ele foi salvo. Aí sim seria corrente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Eu acho que a parte mais importante é essa dos abundantes, a forma de usar esses verbos. Eles são super interessantes, tá? Os abundantes. Espero vocês para a próxima. Até mais, pessoal. Tchauzinho.